Oi, Oi, querida. Lu. Ai, que Tudo gostoso te bem? ver. Só assim, né? É verdade, só assim pra gente se ver, né? Muito bem. Eu tenho um grande prazer de convidar a doutora Luciana para fazer essa live junto comigo. Doutora Luciana, eu vou ler um pouquinho o currículo dela. Ela é médica, acupunturista, homeopata, ela é acupunturista pela Unifesp, homeopata pela PH, que é a Associação Paulista de Homeopatia, que é uma escola maravilhosa. E ela é mestre e doutora em História da Ciência, olha que coisa linda. Então, ela tem toda a profundidade da história que vem junto e por trás de tudo aquilo que a gente faz. Como é importante a gente ter essa raiz histórica, né, de conexão, porque senão as coisas ficam muito áridas. E agora, a Luciana está fazendo uma especialização em coaching em saúde pelo Instituto de Medicina Integrativa de Nova York que de novo aí é uma conexão entre a gente, porque a gente conversou muito sobre a questão da medicina integrativa ao longo do último ano, do ano anterior, quando a gente começou a se conhecer e se falar mais. Enfim, a medicina integrativa, ela é um caminho natural, acho que de muitas pessoas que praticam a acupuntura, a medicina tradicional chinesa e da homeopatia mais ainda, que é a possibilidade de você integrar com qualidade aquilo que a gente tem da ciência e da medicina normal, com todas essas outras áreas que são maravilhosas, que é a acupuntura, o uso da fitoterapia, o uso da suplementação, da alimentação, da homeopatia. Quer dizer, tudo isso casa muito bem e você não precisa virar para o paciente e falar, olha, não, você só vai fazer acupuntura, mas isso aqui eu não sei, eu não vejo, eu não quero saber. E às vezes passa batido e a gente acaba tratando e vendo pacientes que têm questões importantes clínicas e que a gente poderia sim estar cuidando também e que com a medicina integrativa você traz essa possibilidade de juntar os dois. Então, eu te passo a palavra, queria que você contasse um pouquinho mais dessas suas vivências, essas suas experiências. É, eu costumo brincar até com os meus pacientes que a medicina integrativa, a medicina por origem ela é integrativa. Com o passar do tempo é que ela se fragmentou, na verdade, em especialidades, mas ela sempre integrou os saberes em prol da saúde dos pacientes. Isso sempre foi uma verdade. O que ocorre, a gente afirmar, né, essa reintegração da medicina, até com saberes de medicina tradicional, é porque a gente via que fragmentar muito os saberes sobre o corpo humano estavam levando a um certo prejuízo dos pacientes, né? E até de nós mesmos, de nós médicos mesmos. A gente não pode saber de um pedaço só, a gente tem que entender globalmente o que acontece com o paciente. A medicina sempre foi integrativa, na verdade, né, Helena? Eu acho assim. E sim, eu fiz História da Ciência, fiquei um tempo com História da Medicina, eu estudei no mestrado, no doutorado, as medicinas integrativas, que antigamente se costumava chamar de medicinas holísticas. Em outros países ela adotou outros nomes, foi complementar, foi alternativa. Então, eu estudei essa origem na medicina ocidental do que se chamou a medicina holística, né, na verdade. Porque já se tinha uma percepção lá no comecinho do século XX de que, opa, estamos fragmentando os nossos saberes, já ali. É, e aonde vai levar isso, né? Entender o homem como máquina e ajeitar uma pecinha aqui e deixar a outra de fora, no que isso ia dar. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi essa ênfase de entender por quê. Por que os médicos começaram a se incomodar com as especialidades e por que se voltar para uma nova, ou melhor, para uma medicina tradicional, né? Uma medicina completa, integrativa, né? Que é isso que a gente busca, tanto eu quanto você, né, Helena? Eu acho que é isso. E aí é isso, a homeopatia e a acupuntura foram os meus primeiros fundamentos, as minhas primeiras bases para a entrada desse tipo de medicina aí que a gente pratica, né? É isso aí. Eu penso nessa questão da integrativa, falando um pouco sobre isso, né, que sim, é uma coisa que eu sempre falo, se eu tiver uma fratura, se eu tiver um problema específico, ortopédico ou oftalmológico, se eu tiver um glaucoma, eu vou querer o melhor especialista da área para tratar e a pessoa que realmente sabe do que está falando e o que está fazendo.
Mas a questão é como é que a gente chega nesse lugar. Eu acho que o paciente ele está muito perdido. Os meus pacientes, muitas vezes, têm vários clínicos gerais que os acompanham. Então, tem o cardio, tem o endócrino, tem o neuro, tem o nefro. Precisa, não sei, talvez um clínico que oriente o tratamento e quando há uma necessidade, quando o caso é mais sério, mais grave, mais importante, aí sim a gente vai para o especialista. E este clínico seria, então, um médico orientado no sentido daquilo que agora eu soube que tem uma nova especialidade, que é a medicina do estilo de vida. Quer Sim, dizer, sim. bom, medicina tinha que falar do estilo de vida. A medicina tradicional chinesa fala o tempo inteiro sobre o estilo de vida. Então, a medicina do estilo de vida nada mais é do que a gente trazer hábitos para consulta. Você falar de alimentação, você falar de sono, você falar de hábitos do seu dia a dia, de meditação, de escolhas saudáveis, de angústias, e isso tudo vai trazendo uma integração. O que eu acho, eu agora estou terminando o meu fellow de medicina integrativa, são 2 anos, e nesses 2 anos o que mais ficou é que a base da medicina integrativa é o estilo de vida. Nem sei se tem que ter outra especialidade com esse nome. Sim, sim, é verdade, isso é interessante, né? Eu tive contato um pouco com medicina de estilo de vida, é muito interessante, é muito fundamental, na verdade, mas isso que a gente faz com as medicinas tradicionais, é isso, né? É bater nessa tecla, é isso que você está falando mesmo. Sem estilo de vida, não importa qual terapêutica você vai optar. A gente, né, tá insistindo numa coisa que não vai, que vai dar em doença, né? Se a gente não mexer nisso, de fato. Bom, e nós duas trabalhamos bastante com saúde da mulher enfim, e daí de novo é um tema onde eu acho que essa questão do estilo de vida faz muita diferença. Sim, e se reflete diretamente nos ciclos menstruais, se reflete diretamente na gravidez. E esta é uma questão muito séria até de medicina preventiva. Quando a gente vê uma gestação, como é importante você ter uma gestante que está bem nutrida, que está bem acompanhada do ponto de vista de suplementação, do que ela pode, do que ela não pode, de poluentes, de disruptores endócrinos, de tudo aquilo que faz a sua saúde, que faz parte do ambiente também. Então, nesse sentido, a saúde da mulher, ela inclui ainda esta questão preventiva do novo ser. A gente sabe, em medicina, em obstetrícia e em medicina integrativa, que é muito sério a quantidade de exposição que a gente tem hoje de produtos químicos que já passam para o bebê via placenta, via cordão umbilical. Se a gente colhe uma amostra do cordão umbilical, tem mais de 260 químicas pesadas ali dentro e que isso fazem super mal, inclusive para a formação neurológica, para a formação da parte imunológica e da parte respiratória, e depois de infecções de repetição que essa criança vai carregando aí pela vida. Então, assim, a gente poder atuar nesta forma, a gente também vai estar atuando de uma forma preventiva para esses novos serzinhos que estão aí chegando no mundo. Sim, sim, é isso mesmo. É isso mesmo, Helena. E eu gosto muito de uma abordagem que você utiliza na saúde da mulher, em especial, assim, que me toca muito, se você me permite falar, é sobre a maturidade, sobre a questão do climatério, como você toca isso com uma sensibilidade enorme e de maneira, assim, muito filosófica até, e por que não filosófica, na verdade, porque é uma área, uma especialidade que pouco se fala, pouco se toca. Você toca esse período da vida da mulher com uma sensibilidade enorme. Pensar sobre missão de vida, sobre o que vai ser daqui para frente. É claro que as gestantes a gente tem um carinho enorme, né, pelas nossas gestantes, pelas que estão ali procurando gestar, é uma coisa maravilhosa. Mas você, em especial, tem esse cuidado muito grande com as mulheres no climatério, as meninas, eu falo as meninas no climatério, porque é importante, como meninas mais velhas, sonhar, que é uma coisa que às vezes elas se esquecem de fazer, né? A gente se esquece na vida de fazer. Você lembra muito sobre esse papel de se conhecer, conhecer sua missão, então queria lembrar disso, que é importante também. Importante como médicas a gente filosofar também, né, Helena? E daí, de novo, a questão histórica, né? Onde que está a história individual e a história coletiva?
Eu acho que a gente está vivendo não tem precedentes, né? Esse tempo de vida que a gente vai viver. A minha avó viveu muito, mas não imaginava que fosse viver tanto. Nós já sabemos que nós vamos viver muito, salvo algo aconteça no meio do caminho. E isso é muito sério, porque como é que eu posso viver mais 50 anos com qualidade de vida, mais 60 anos com qualidade de vida? Então, uma mulher que tem 40 que olha e fala, eu tenho mais 60 anos pela frente. E quando aos 40 ela começa a sentir uma baixa de energia, uma baixa de libido, cansaço, dores no corpo, e daí, efetivamente, quando você entra na menopausa, esses comemorativos todos acabam acontecendo. Então, como trazer uma realidade de saúde de um novo equilíbrio, porque não é o mesmo equilíbrio, a gente não tem a mesma disposição, a gente não está para a vida e para o mundo e para fora da mesma forma como a gente está na primeira fase da vida, que tudo é para fora, né? A gente Exato. constrói muitas coisas. É. Mas esse novo ponto de equilíbrio, eu acho que a acupuntura, e você pode me falar eventualmente da homeopatia, traz muito essa referência. Esses dias eu tive uma paciente que chegou aqui e falou, olha, os meus calores, ela não pode tomar hormônio, né? Então ela está fazendo uma reposição através da fitoterapia e da acupuntura. Ela veio para a segunda sessão, ela falou, os meus calores diminuíram só 50%. Eu falei, uau, 50% é É. muito, porque não é terapia de reposição hormonal. A gente está É. assim, se você diminuir 50% dos seus calores, é muito bom, né? Então, assim, também essa exigência que a gente tem de estar igual ao que a gente era antes. E não vai ser, é uma outra coisa, é de um outro jeito. O sono vai ser mais picado mesmo, mas você vai eventualmente acordar no meio da noite, ler, voltar a dormir e você vai ter outra rotina. Mas daí também você não pode ter a mesma rotina de horários e de Exato. compromissos ao longo do dia. Exato. Mudar um pouco o eixo aí, né? É importante a gente se situar, né? Eu acho isso muito interessante e importante lembrar as pacientes mesmo. Mas é Conta muito um bom. pouco da homeopatia para mim, como que a homeopatia vê tudo isso? Porque da homeopatia eu conheço só como paciente, não conheço muito. Sim. Homeopatia é um sistema terapêutico, né, Helena? Então, assim, a gente pensa muito sob o ponto de vista medicamentoso. Primeiro o remédio e depois as síndromes, na verdade, né? E as síndromes também são entendidas de uma maneira diferente. As síndromes, assim, para quem está assistindo a gente, como os sintomas, os sinais que os pacientes apresentam, a gente enxerga de uma outra maneira, na verdade, né? Então, a gente primeiro pensa do ponto de vista do medicamento, porque lá no começo, quando o Hahnemann criou esse método, esse jeito de fazer remédio, ele não foi original, na verdade, ele já pensava, já vinha da medicina germânica, essa ideia de que o semelhante, se o indivíduo foi picado por um animal, se eu usar aquele veneno para curar esse envenenamento, isso funciona. É uma ideia hipocrática e também tem em outras medicinas tradicionais, a ideia do semelhante curando o semelhante. Então, o que o Hahnemann fez, na verdade, foi, talvez, se eu achar uma dose ideal, em que o paciente não tenha efeitos colaterais com esse veneno que eu vou reaplicar nele, isso seja interessante. E daí vem a ideia do remédio ser bem diluído, né? Essa a grande sacada do Hahnemann, né? Eu vou diluir bastante o medicamento e vou agitar, porque ele também tinha uma ideia de que se eu agitar bastante o medicamento, ele vai fazer mais efeito. Então, ele estava usando já o conhecimento que se tinha na época sobre as leis da física, na verdade. Não tinha nada de descoberta dele. Ele usou o conhecimento que ele tinha. Bom, mas enfim, começou-se a pensar sobre os semelhantes. Então, como é que a gente chega no medicamento semelhante? Então, é um dos fundamentos, na verdade, da homeopatia, que é a experimentação no indivíduo são. Então, para eu saber que uma coisa funciona para uma determinada doença, um determinado sintoma, eu pego um indivíduo são e faço ele experimentar uma planta, um resíduo de animal, ou um resíduo de metal, etc. De todos os reinos, a gente pode fazer o medicamento homeopático. Faço ele experimentar, faço a descrição dos sintomas que aquele indivíduo são apresenta a partir da tomada daquele remédio. E aí, esses sintomas que ele
que a gente extrai dessa experimentação é o que a gente vai usar no indivíduo que realmente está apresentando sintomas. É um método meio diferente, meio difícil, às vezes, até de explicar para o paciente, mas é por isso que é o semelhante, a gente procura o semelhante. Então, claro que, classicamente, a gente tem medicamentos já antigos e muito conhecidos que vão apresentar, né, na sua descrição, os sintomas do climatério, ou os sintomas, vamos dizer, de TPM, por exemplo, que também a gente pode medicar por homeopatia. Então, são clássicos, né, da homeopatia, esses sintomas. Mas aí entra um fator muito importante do tratamento homeopático, que é um dos fundamentos, que é a individualização. Então, por exemplo, usar simicífuga, que se usa, você já falou sobre a simicífuga aqui, isso é em fitoterapia, a gente usa também, né, na homeopatia, mas antes de prescrever a simicífuga, eu preciso ouvir essa paciente, ver se os sintomas que ela apresenta, as sutilezas dos sintomas que essa paciente apresentam, se eles realmente se encaixam com aquela descrição lá da simicífuga, que eu acredito que tenha sido do século XVIII, XIX, enfim, da homeopatia. Então, é isso que a gente faz, a gente tem que ir um pouquinho além nesse sentido para cumprir, na verdade, Helena, esse pré-requisito da homeopatia, que é a individualização. Né? Então, cada mulher é uma mulher e cada semicífuga é uma semicífuga também, que a gente vai prescrever, né? Combinado com outros medicamentos. Como a gente vai prescrever um medicamento também é individual, conta nessa individualização. Então, a individualização é um fator muito importante na prescrição, assim, nossa, né? Na homeopatia. Não sei se expliquei direitinho, se deu para entender. Eu tenho estudado mais e mais a fitoterapia e, assim, tem muitas pessoas que falam, não, a fitoterapia é parecido com a alopatia, porque a gente vai dar o princípio da planta para tentar combater o sintoma. Mas, na verdade, existe uma fitoterapia que ela age bem dessa forma também, que é você olhar para a planta naquilo que ela traz na sua essência. Então, por exemplo, a simicífuga, eu já ouvi muito falar que é a Actaea racemosa, que é uma planta que é linda por fora, mas é sofrida por dentro. E que ela tem essa característica da mulher que está ali aguentando, dando um duro, mas lá dentro está difícil. Então, a gente pode também pensar em dar em dose. Uma dose fitoterápica, que é de fato uma dose real, assim, mais forte, não diluída, e no final você ter esta ação que é uma ação de percepção homeopática, de percepção de sutileza da planta. E que é muito bonito, e que a gente, de novo, vai estar fazendo uma medicina baseada naquilo que você está vendo para o seu paciente. Você não vai simplesmente replicar uma indicação. Porque também fitoterapia, eu vou lá e compro fitoterápico para a Claro. menopausa. Exato. Enfim, aliás, tem alguns estudos que mostram que a semicífuga nem é tão boa assim para os calores. Ela, na verdade, ela é boa para outras coisas. Ela é boa, eventualmente, para depressão, para dores, etc. E por que não, né? Porque na menopausa, se você melhorar, eventualmente, depressão, se você melhorar o sono, se você melhorar as dores, essa mulher pode melhorar os seus calores. Então, é tudo isso. E daí você vai olhar para 10 plantas diferentes e vai poder escolher de acordo com a particularidade do seu paciente. Mesma coisa com a acupuntura e medicina chinesa. Você tem várias fórmulas fitoterápicas, mas se a gente começar a ficar muito cartesiano, a gente vai falar, essa fórmula, Sim, e o Waze e Baia para calor na menopausa. exato. E esse Já o Whey também pode ponto, ser para calor na menopausa com um pouquinho de irritação, mas na verdade é mais. A gente tem que sentir, tem que perceber o pulso, tem que perceber a língua, tem toda uma complexidade do paciente que inclusive vem através muitas vezes de uma intuição. exato, exatamente. É o espírito, né? Eu acho bonito, assim, tem essa coisa histórica que a gente não consegue sair, na verdade, ainda bem, né? Quando faz fito, quando faz homeopatia, que
vem dos botânicos que descreviam os usos das plantas. É quase como se fosse o espírito daquela planta, né? O jeitão, o espírito da planta que por fim acaba indo aí para fitoterapia, em doses ponderais, para homeopatia, em doses diluídas, enfim. É isso que é importante, de fato. É isso aí. E daí, voltando à integrativa, antes disso, a gente precisa de uma boa alimentação, da pessoa no seu eixo espiritual, naquilo que ela está como missão de vida. Porque também não adianta a gente falar, não vou tratar, o paciente tá com uma dificuldade, está com uma TPM, vou tratar a TPM, ponto. Mas onde que está essa paciente? O que ela está vivendo? E daí, de novo, aquela questão bem da medicina chinesa que eu gosto muito de pensar, que a TPM é um momento do outono, assim, você já passou fase folicular, cria o folículo, eclode o folículo, primavera, verão, tem a fecundação ou não tem a fecundação, e daí você vai para a fase lútea e menstruação, outono, que é um momento de recolhimento das energias. E como é importante a gente recolher, se aquietar, para daí sim você ter uma menstruação no seu casulo, onde você não gasta em excesso a sua energia, onde você não está para o mundo, você está para si. E que este ciclo, que é um ciclo muito feminino, é um ciclo de renovação, para você estar pronto para uma nova vida, você ser a pessoa que porta a nova vida dentro de você, e que isso é muito poderoso, mas que depende também desse recolhimento. Então, de novo, a gente poder não pegar e dar um remédio para TPM, porque vai eliminar o sintoma, mas porque vai ajudar nesse processo onde a mulher também precisa entender o seu ciclo, dar essa parada, comer melhor, se aquietar mais, no momento que o mês pede isso, o ciclo pede isso. Exato. O aquietar-se, né? Eu acho que tem uma coisa boa e bonita, é que agora se fala mais sobre meditação, se fala mais sobre a importância do silêncio, sobre a introspecção. Hoje em dia se fala mais, eu acho, até do que quando eu comecei a fazer a cultura lá atrás. Então, é mais fácil falar para os pacientes, para as pacientes, você medita? Minhas pacientes sabem que eu pergunto isso às vezes, assim, sem cerimônia. Você medita? Você está meditando? Você pratica? Então, essa abordagem que eu não imaginava, quando eu saí da faculdade, poder perguntar isso para os pacientes, e não ser uma pergunta apenas retórica, uma pergunta em vão, mas sim, de fato, agregando aquilo ao cuidado, ao hábito de vida, ao cuidado essencial, né, que a pessoa tem que ter consigo. E você estava falando sobre o aquietar-se, sobre o outono, e como isso, eu falo, e eu acho que isso, em grande parte, eu aprendi com você, Helena, assim, a importância do aquietar-se, de respeitar os seus ciclos, na preparação, por exemplo, das mulheres que querem, que estão procurando tratamento de fertilidade, de se tornar mais yin, de lembrar do que é o seu casulo, a sua essência, de frear, de desacelerar. Então, isso é muito importante, mas também, por outro lado, eu vejo, não sei se estou sendo muito otimista, de a gente poder falar mais sobre isso também e ser escutada, né? Que é o mais importante. A gente dizer e aí falar, nossa, minha médica falou que eu preciso quietar mais um pouco, que eu preciso sossegar, dormir melhor, que também é uma coisa... Se não dorme bem, você vai ficar inflamado. Eu brinco assim com os pacientes, vai ficar inflamado, a inflamação está aí, né? Então, isso é muito bacana, isso é muito bacana. Eu já disse, em boa parte, acho que aprendi com você, especialmente para passar isso para as pacientes, né? Para as pacientes no tratamento de saúde feminina mesmo. Eu penso, essa questão da meditação, por exemplo, eu também concordo com você, há 10, 15 anos atrás, eu tinha até um pouco de vergonha de falar de meditação, porque parecia que você era muito alternativo, né? Exato. E daí a meditação foi comprovada, né? Medicina baseada em evidência, foi comprovada que melhora o Agora a débito gente pode falar, né? cardíaco. Agora está saindo alguns trabalhos falando de meditação e Alzheimer, então, puxa, que legal, previne Alzheimer. E daí ficou super validado e o pessoal então começou a escutar. Inclusive, eu acho que é muito moda nos Estados Unidos falar de mindfulness, que é um tipo de meditação, mas não é o único. É uma meditação
é uma técnica muito precisa de como se meditar, tem um curso de mindfulness que você aprende do começo ao fim, mas o próprio Dalai Lama fala que o número de formas de meditação que existem no mundo é o número de seres humanos que existem no mundo. Então não existe uma forma apenas de meditar. Mas esta possibilidade que a gente tem hoje de poder falar de meditação abertamente para os nossos pacientes é fruto também da doença do nosso tempo, que é uma doença de não parada, que é uma doença de extremo estímulo. A pessoa precisa do silêncio, mais do que nunca a gente precisa do silêncio. Talvez na época da nossa avó, da nossa bisavó, elas meditassem de outras formas, fazendo a torta de alcachofra, saindo... Concentrando-se nos seus afazeres. Concentrando-se nos seus É o Zen, né? afazeres. Elas praticavam o Zen sem saber que era Sem Zen. precisar chamar de, né? Era uma presença. E hoje, como a presença é muito difícil, e a gente tem uma solicitação, que é isso aqui, né? A gente está promovendo uma live, as pessoas estão assistindo, mas não estão necessariamente... existe algo que está para fora, que não está para dentro. Então, a gente está sempre em interação, é uma época de comunicação. Como fica o aquietar-se, como fica o silêncio. Então, vem algo que surge com força, porque nós precisamos disso. Então, o remédio do tempo é aquele que está sendo necessário para este momento. Né? Exato. É engraçado, Helena, que à medida que eu estudei esses grupos aí de médicos lá no século XX, que a gente fala, né, sobre as nossas avós e tal, como, claro, você tem razão, elas tinham essa possibilidade de praticar isso, mas assim, interessante quando a gente lê aqueles médicos de 100 anos atrás, eles falavam, é o fim dos tempos. A gente chegou numa aceleração que o ser humano não pode chegar mais. Então, eles também entendiam que era um período realmente muito conturbado, enfim, por guerras, etc., especialmente na Europa, mas para eles também era o fim da picada aquilo. E para eles também era o momento de passar a pensar na medicina oriental. Foi quando entrou a acupuntura para o Ocidente, né? Começou a se atender em hospitais, na França, na Itália. Então, é interessante como a urgência faz... o extremo do Yang é o Yin, né? Não tem outro jeito, senão parar. Né? Eu tenho que parar, eu tenho que me concentrar, porque senão eu vou colapsar. Eu vou explodir. Mas é isso mesmo. Agora, pensando em história, me ocorreu uma coisa. Você estava falando e me veio uma passagem do livro de ouro da medicina tradicional chinesa, onde o médico do imperador, o Tipo, ele fala para o imperador, antigamente, quer dizer, o cara está 2000 anos atrás, esse livro foi escrito, e ele falava, antigamente as pessoas viviam muito mais. Por que elas viviam muito mais? Porque elas tinham melhor saúde. E daí o imperador amarelo e o seu médico passam a devagar, discutir sobre as razões da boa saúde que existiam antigamente. Então, a gente certamente só vai perdendo qualidade. 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos para cá, só vai perdendo qualidade. Quer dizer, isso eu acho super interessante, né? Porque eles não podiam nem imaginar onde é que a gente ia estar lendo. Exatamente, meu Deus. A gente distante, assim, conversando, e aqui, olha, as pessoas assistindo a gente, participando. Não, imagina, inconcebível, assim, para eles. E já era estressante, né, para eles, imagina. Agora, uma coisa que eu acho super curiosa também é a questão do tempo, né? Das sessões, das consultas. Eu não sei se você sente isso, mas os pacientes estão com menos tempo também para fazer consulta e sessão. E para estar em sessão, e isso vira um fato, né? A frequência, o tempo de poder vir e tudo mais. Até pensando em psicanálise, né? Quando começou a psicanálise eram 4 vezes por semana, 1 hora. Hoje em dia acho que pouquíssimos psicanalistas trabalham dessa forma, porque ninguém tem dinheiro, ninguém tem tempo, ninguém tem nada. Então, vamos acelerar aí, vamos dar um jeito, bota suas agulhas 20 minutinhos que eu preciso ir embora. E já está resolvendo. E tem aquela história, eu acho que você já ouviu, né? Que às vezes o paciente fala assim, nossa, doutora, me esqueceu. Não esqueci. Nossa, de retenção de direto, agulha. Tem que ficar um pouco mais.
E, de fato, a gente não está acostumado a uma desaceleração tão grande assim, como a gente promove com a sessão de acupuntura, né? E como esse tempo é importante, como esse tempo é terapêutico, né, Helena? Como fala, essa alteração de percepção que a gente pode promover com a sessão de acupuntura, porque eu ao menos, não sei de outra terapia que faz isso que a gente faz, né? Que é o repouso, o desligar a luz e, enfim, fora o silêncio, fora a ação do agulhamento em si, que é super importante. Mas isso é terapêutico também, muito terapêutico, né? Minha clínica é ali na Paulista, né? Então você vê, todo mundo chega correndo, tal, e sobe. E aí, ufa, enfim, aí falo, é o portal, né? Entrou no portal, agora desacelera. É isso aí. E ainda promovendo uma liberação de endorfina, que a pessoa fica Sim, de fato com um nível de consciência mais rebaixado, dá um amolecimento, né? exato. Não deixa de ser um opiáceo, né? Endorfina. Exatamente. É um convite a um outro estado de consciência, de presença corporal e com uma possibilidade de renovação muito grande. Tem pacientes que às vezes falam, hoje eu não consegui dormir, será que vai adiantar a sessão? Ela adianta, mas de fato quando você dorme, você tem esse desligar, parece que alguma coisa ali entra no eixo e realmente os meridianos, as energias, os canais começam a circular diferente. Sim, E, enfim, e isso em si é muito curativo, né? É muito interessante. é Mas, verdade. Você está falando sobre alimentação e bom, agora, né, fazendo esse curso aí, e foi alimentação como uma maneira de a gente entender a medicina integrativa, né? Você estava falando sobre isso. E esse curso que eu estou fazendo, americano, é de nutrição integrativa. Então, alguns pacientes até perguntaram para mim, a doutora está fazendo nutrição, tal. Aí eu falei, então, é uma outra nutrição, na verdade. Claro que o alimento que a gente põe no prato também, mas se costuma falar lá muito sobre alimentação primária, que é aquilo que nutre a gente, que não vai no prato, sabe? E você estava falando sobre isso, sobre estilo de vida, sobre hábito de vida. O que te dá prazer, o que te preenche, o que faz sentido para você e que de fato te constitui, porque não é só o alimento que constitui a gente, né? E me parecia, isso era muito intuitivo, assim, pelo que a gente faz, pelo que a gente trabalha, que isso é muito importante, mas eu acho bonito se falar sobre isso, assim, no campo da medicina, que isso também constitui a gente. Então, a pausa da acupuntura, né, ela constitui a gente também, né? Ela restabelece a gente também, né? Cura. Acho que é por aí. e voltando à questão da nutrição, e daí agora eu vou aproveitar para fazer uma pequena crítica a uma coisa que está acontecendo que eu acho que é também fruto do nosso tempo, né? Acho que a gente tinha aí anos 80, né? Bife e batata frita, acabou, ninguém falava de alimentação. Mas certamente a gente tinha muito mais tempo para comer devagar e fazer as Para coisas preparar, né? para preparar, um pouquinho mais de qualidade de presença. E daí a gente vem agora com esta consciência do que faz bem, do que não faz bem. E a gente está chegando aí uma outra patologia, que é o excesso de preocupação. E daí, de novo, aqui do consultório mesmo, tenho pacientes que me trazem que têm alergia a tantos alimentos que não sobra nada para eles comerem. E não é bem assim, e daí a gente está correndo um risco de ir para o outro polo, que é assim, calma, tudo bem, tem uma série de alergias, tem uma série de coisas que a gente precisa cuidar, mas como é que a gente entra neste cuidado, que é um cuidado um pouco mais suave, que não é tão impositivo do pode, não pode, isso aqui, olha, pisou 3 linhas para cá, já está tudo errado, já estragou e não pode mais. Porque isso também a gente precisa recuperar um pouquinho, né? Eu acho super legal suplementar determinados minerais, determinadas vitaminas. Sinto que depois da medicina integrativa, ao fazer isso, a acupuntura também tem mais efeito. A homeopatia provavelmente deve ter mais Sim, efeito. sim. Então, eventualmente, você pega... Aqui no Brasil, a gente não tem magnésio no solo, quase. Baixíssimo
o grau de magnésio. Você pega uma paciente com TPM, você dá magnésio, ela vai ter uma melhora enorme da TPM, de dores de cabeça, do próprio sono. Porém, é só isso? Não. Então, assim, a gente suplementa, a gente cuida, mas sem excesso. Existe também o natural do comer bem, do estar bem, e daí sim, a acupuntura vai ter mais efeito, a homeopatia vai ter mais efeito num campo melhor, mais bem nutrido, porém sem histeria, assim, que é esse cuidado que a gente tem que ter, de não ir de novo, né, para um radicalismo alimentar, para um radicalismo de saúde. As receitas, infelizmente, que eu tenho visto chegar aqui no consultório, principalmente para quem está querendo engravidar, são Sim. receitas de R$ 1.000 para cima, com tantas Tantas. vitaminas, minerais, e que você olha, e o próprio paciente chega falando, nossa, eu gastei R$ 1.000, e daí começa a tomar, e começa a ter dor de estômago, porque o É, estômago não aguenta tudo aquilo. E exato. daí, assim, e daí vamos voltar para a questão integrativa. A medicina integrativa é a gente perceber que não é entuchar um monte de coisas que você vai estar fazendo bem para o seu paciente. Exato. É Exato. integrar uma boa alimentação, o hobby, a meditação, a espiritualidade, a Exato. acupuntura, a homeopatia, a medicina corrente, comum, se o paciente precisa tomar um remédio, ele precisa tomar um remédio, se ele precisa tomar um sintróide, vai tomar um sintróide, Exato. enfim, algo do gênero. Mas, porém, você tem outras coisas que você pode fazer, mas de uma forma integral e não desarvorada, né? Exato. É isso que às vezes eu acho interessante, até porque alguns pacientes chegam com essa expectativa do label aí, do rótulo integrativa. Ixi, a doutora Luciana vai me passar umas Sim. ervas, ou ela vai me passar homeopatia, e ela vai. E quando, na verdade, isso é um detalhe, né? Faz parte desse espectro aí todo, que não é só terapêutico, né? Que é de cuidado, que é preventivo, que é sobre isso que está falando, né? Então, às vezes, quebra um pouco a expectativa que o paciente fala, ah, não, a doutora vai me passar isso, vou fazer a sessão, e aí, né? E aí fala, puxa vida, ainda de quebra ouvir a doutora falar disso, e me perguntar se eu estou feliz, se eu dormi, etc. Mas isso é integrar, não tem jeito, né? Esse nome, infelizmente, né, com muitas coisas, o nome medicina integrativa, ele está servindo para muitas coisas Exato. e que nem todas elas estão integrando, né? Integrando, de fato, Então, a gente tem visto alguns profissionais que se autodenominam médicos integrativos ou profissionais da área de saúde integrativa e que, bom, é um pouco atira para todos os lados. exato. E só para falar um pouco do que é a medicina integrativa de novo, para quem chegou depois, a medicina integrativa é uma medicina baseada em evidência, em primeiro lugar. E assim, quando a gente vai fazer um tratamento médico, esse tratamento ele foi visto, ele foi olhado, ele foi comprovado, ele foi revisitado diversas vezes, e daí você dá este tratamento, mas também você cuida da alimentação, mas também você cuida do estilo de vida, e se você resolve, não, eu não vou entrar com medicação, eu vou entrar com fitoterapia, eu vou entrar com homeopatia, eu vou entrar com acupuntura, você precisa ter aquele princípio básico da medicina, que é, em primeiro lugar, não fazer o mal, que é o juramento de Hipócrates. Você não pode, de forma nenhuma, indicar para o paciente algo que vá desequilibrá-lo. Tudo bem, às vezes a gente erra e acontece de você indicar uma medicação que não faz tão bem. Mas, em primeiro lugar, você não pode sair desarvoradamente fazendo receitas quilométricas que o paciente vai Exato. ter uma gastrite. Não dá, você Exato. está causando um outro mal. Então, em primeiro lugar, e daí a gente tem aquele caso infeliz, né, da paciente que morreu aí tomando chás, etc. E daí desacredita toda a fitoterapia, que fez um Exato. trabalho lindo, porque tomou demais, tomou errado, tomou sem supervisão. E não, a gente tem uma responsabilidade por detrás em tudo aquilo que a gente indica. Por quanto tempo você dá uma fitoterapia? 3 meses, 6 meses? Como você reavalia esse seu paciente? A homeopatia, ela tem um, um lugar de maior delicadeza, eu digo assim. Eu acho que é muito legal porque a gente pode usar para pacientes grávidas, por Sim, exemplo, para sim. criança. Mas sempre com essa ligação, sabe, Helena? Eu falo muito para os meus pacientes de homeopatia. A gente fica coladinho, a gente está junto, porque
essa coisa do livre do efeito colateral, só que o medicamento homeopático pode fazer agravação de sintomas, dependendo de como você toma, pode, inclusive, surgir sintoma novo, dependendo também da dose ou do medicamento. Então, eu sempre falo, fica perto de mim, porque não é assim tão tranquilo. Eu vou tomar as minhas bolinhas e tudo bem. Tanto que os retornos são muito curtos com homeopatia, é exclusivo, né? Quando o paciente trata exclusivamente com homeopatia comigo. Porque os que estão com acupuntura eu vejo toda semana, vejo evolução, vejo pulso, língua, vejo tez, vejo tudo, e tô vendo o que eles contam. Mas de homeopatia, não, a gente tem que estar pertinho também, porque pode agravar, pode ter sintoma proveniente do medicamento também. Apesar de ser muito delicado, né? Mas isso Eu, existe também. eu vi uma pergunta subir por aqui, eu não É. consigo ler tudo, gente, que eu não tô vendo tudo que está chegando, mas teve uma pergunta que subiu falando assim, se eu sei de alguma universidade que está fazendo medicina integrativa. Eu sei que tem alguns cursos de medicina integrativa no Einstein, por exemplo, eu sei que tem um, mas na universidade, como cadeira integrada, né, Integrar. justamente no resto das disciplinas, eu não sei que tem. Eu acho que deveria ser básico em cadeiras já do primeiro, segundo, terceiro ano, a gente ter esse tipo de abordagem, mas eu acho que não, até onde eu sei. Lá fora, nos Estados Unidos, é uma especialidade médica. E também uma especialidade dentro da área de enfermagem, também para farmacêuticos integrativos. Então, não é só na área médica, mas você tem em outras áreas a possibilidade desta abordagem da saúde integrativa. E com prova de título, com tudo mais, e de você poder atuar eventualmente no hospital, enfim. Uma das coisas que se discute muito, pelo menos lá no meu fellow nos Estados Unidos, é a questão de como é que faz para você poder atender um paciente em medicina integrativa e que os caras só têm 10 minutos para atender o paciente. Então, quase todos os sistemas de saúde americanos, e eu, quando escutei isso, fiquei um pouco chocada, porque a gente, quando faz uma medicina de consultório, a gente se acostuma a atender em mais tempo, mas lá eles têm uma exigência de produtividade 10 a 15 minutos no máximo, não dá para você falar tudo o que precisa. Então, eles dão muitos folhetos, né, que são os handouts, que você já vai explicando que a alimentação manda o paciente ler para casa, que é uma parte daquilo que você pode fazer, mas óbvio que você perde muito do contato, do Da one-on-one, individualização, né? da individualização. Verdade. Eu queria contar um pouco, e daí vou pedir para a Lu falar, que eu tenho um curso de saúde da mulher, que é um curso que é integrativo, mas ele é baseado na medicina tradicional chinesa, e que a gente está aí com uma nova turma aberta. Então, para quem se interessar, a Luciana ela conhece bem o curso, talvez ela possa contar um pouquinho Isso. como foi a experiência. Isso. O curso é incrível, gente. De verdade, matriculem-se, colegas. A Helena tem primeiro, esse know-how imenso com saúde da mulher em todas as etapas da vida da mulher, o que foi uma coisa que me fez cair o queixo, assim, no primeiro contato que eu tive com material da Helena, né, com livros da Helena, isso me deixou muito impressionada de alguém que se voltou a olhar a isso. Não é por sexismo, não, é porque realmente faltava, né, material sobre saúde da mulher de uma maneira integrativa, pensando em medicina chinesa, mas ela também fala sobre ervas e alimentos da ayurvédica, da nossa fitoterapia aqui brasileira. Então, ajuda muito a pensar tanto o diagnóstico quanto a terapêutica. Então, colegas, não percam, porque o curso é incrível. Eu fiz e muita coisa eu uso, assim, eu aprendi ali, na verdade. Eu não tenho um mínimo problema de falar isso. Eu aprendi ali sobre ervas, sobre alimentação, como abordar a alimentação, principalmente na gestação, que é uma coisa que eu nunca aprendi antes, assim, e que você coloca isso de uma maneira muito didática e muito aplicável também na prática e com ótimos resultados. Eu uso já há algum tempo, né, que eu
tive contato com o teu material e com o curso depois, ficou melhor, né? Ficou mais fácil de fazer. Mais uma vez que eu falei, quem trabalha com climatério também, que foi uma época que eu trabalhei muito com climatério, estudava as ervas, estudava como fazer aquilo, é um presentão. A parte de climatério é maravilhosa. Eu já falei e repito, assim, foi ótimo para mim. Olha, Muito bom. fica o convite para quem quiser olhar lá no link da bio, tem como se inscrever, ou pelo menos deixar o nome para ver se é possível a inscrição. Mas, assim, o que eu queria contar é que esse curso ele traz uma tentativa, novamente, da integrativa na medicina chinesa, porque, infelizmente, também na acupuntura, às vezes a gente vai Uhum. em busca um pouquinho da receita de bolo. Olha, o que que eu faço para paciente que quer engravidar? Então, é muito comum os pacientes perguntarem: tem tal protocolo, Protocolos. os protocolos antes da transferência do embrião. Eu vou até contar para vocês o que são os protocolos. Os protocolos é assim: alguém resolve fazer um estudo, eu vou estudar como eu posso fazer acupuntura para uma paciente que vai transferir o embrião. Então, eu vou lá e escolho. Eu, acupunturista, escolho 5 pontos, 10 pontos, e daí eu faço em 50 pacientes. Se tiver tudo isso vai ser ótimo. Muitas vezes a gente não consegue estudos tão grandes na acupuntura. Eu faço esses pontos e outras 50 não faço acupuntura e vou observar quais pacientes engravidaram ou não. Por que que o cientista escolheu aqueles pontos? Por que que ele colocou 25 minutos de eletroacupuntura antes da transferência e depois da transferência, que é um dos protocolos mais conhecidos? Isso foi da cabeça dele, não tem outro estudo que compare este protocolo ao outro protocolo. Então, assim, a gente tem uma literatura extensa em medicina tradicional chinesa, e essa medicina tradicional chinesa, ela na verdade, são muitas medicinas que se unem e que vão aí trazendo informações de diferentes famílias, de diferentes tradições, e daí, em algum momento, alguém aqui do Ocidente resolve estudar de uma determinada forma e isso passa a ser um protocolo. Mas medicina tradicional chinesa é muito mais do que isso. A gente tem uma profundidade enorme para esses tratamentos, para a gente poder chegar nesse resultado final, que é um resultado eventualmente de gestação, ou de uma melhora de um climatério, ou de uma regularização de ciclos anovulatórios. Quer dizer, existe todo um acompanhamento que é feito, que o protocolo, na verdade, ingessa, porque você é obrigado a usar sempre os mesmos pontos. O paciente, cada sessão é diferente. Então, Exato. existem alguns pontos que são básicos e que a gente provavelmente vai usar, mas cada sessão é diferente. E daí a tomada do pulso, daí a língua, daí o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, que eu sempre faço essa analogia. Pegar o pulso de um paciente é como escutar um instrumento. E esse instrumento, na hora que você afina um violão, o som é diferente. Então, você põe uma agulha de acupuntura, o som daquele pulso mudou. É outro som. E se você faz acupuntura, você precisa escutar depois de colocar as agulhas se houve essa mudança ou não, se houve essa afinação ou não. Então, para isso, nós precisamos trabalhar com a intuição, com a meditação, com o silêncio, para poder, de fato, observar essas diferenças e que não fazem parte de protocolo nenhum, né? Que, na Exato. verdade, é, de novo, uma medicina integrativa dentro da medicina tradicional chinesa, que é super integrativa, assim como a Ayurveda, porque vai sempre falar de alimentação, vai sempre falar de hábitos de vida. É. É engraçado, né, Helena, porque teve esse boom enorme. Eu não sei, deve ter paciente aí tentante, né, que eles falam, tentando engravidar. Foi um boom. Eu estou há 15 anos no consultório da acupuntura para engravidar, para tentativa de engravidar, e virou uma febre, virou uma moda e tal. Tá, legal, né? Mas eu estava lá antes, e você estava lá antes, entendeu? E é sobre isso que está falando. Não é porque virou moda e porque o protocolo é legal e vai tomar tal suco e vai fazer não sei o quê, que a gente vai entrar nisso. Não, não é desse jeito. Cada pessoa é uma pessoa e cada momento é um momento. E esse é o grande diferencial, né, do que a gente da medicina integrativa. A gente não vai se permitir
entrar na onda do protocolo, da dieta. É a mesma coisa para a dieta. A dieta da moda é essa. Não existe um absoluto terapêutico, né? Absoluto, não existe isso, né? Não. A gente tá passando por isso, né? Sim, a É, gente está passando muito por essa questão. E nunca, tudo bem, eu daí imagino que no seu então, consultório deve ser ainda mais, né? não, Porque aqui, olha, eu vou transferir amanhã, eu posso fazer acupuntura hoje? E eu falo, não. A gente tem aliás, para as tentantes todas, estava estudando fertilidade esses dias, em medicina integrativa, e uma frase que é óbvia, mas que a gente às vezes não para pensar dessa forma, é de 3 a 4 meses para você preparar uma mulher que quer engravidar e um homem que quer engravidar. A Ayurveda fala muito. ah, do fala, tempo, fala né? muito disso, vai realmente de encontro, que você tem uma preparação que é física, que é espiritual, que é uma conexão com você mesmo, você vai preparar o terreno, é como um solo que você vai preparar para É, plantar uma semente, você precisa desse preparo. fertilizar, né? 3 a 4 meses para você conseguir ter um resultado positivo em homens, em mulheres. E óbvio, tudo bem, você vai fazer uma transferência amanhã, a acupuntura aumenta a irrigação do útero, É, melhora as condições de implantação, mas daí, de novo, é uma acupuntura muito pontual, que não faz parte desse sistema integrado onde você está é verdade, cuidando da sua paciente, que é pode verdade. ser que não engravide e que daí também vai precisar de um cuidado pós, né? É. É isso Muito bem. mesmo, é isso mesmo. É interessante isso, né? O integrativo dentro da acupuntura. A gente nunca pensou que ia chegar nisso, né, Helena? Mas chegamos. Mas chegou. Mas eu acho que faz tempo, hein, Lu? Isso desde a época que eu É, aprendi, eu lembro que já tinha alguns livros de acupuntura, os primeiros que apareceram, tinha muito pouco livro, né? é, Tinha nada. Eu fiz acupuntura há 25 anos atrás, tinha nada de livro, tinha dois, três. Mas aí começaram a traduzir, tinha uns livros que eram total receita de bolo. é Esse pouco. ponto para enxaqueca, esse ponto É, para dismenorreia, né? Que é cólica. é, Esse ponto para epilepsia, enfim. E tudo bem, a gente até consegue abstrair daí algum outro tipo de diagnóstico ou de função. Mas a base não está ali, né? não, corrompida, é verdade. É isso mesmo. Que loucura. Mas estamos aqui integrando. Ou como diriam os antigos, sintetizando. A gente sintetiza. Que, É isso aí. aliás, que é a base do pensamento chinês também, né? É Quando se fala exato, exatamente. da própria língua chinesa. A língua chinesa, ela é um ideograma. Você olha e você tem a ideia. Você não tem a palavra. E a nossa língua, ela destrincha em letras, em palavras, né, em frases. E É, daí você vai fazendo sentido ao juntar pedacinhos. Na exato. língua chinesa, você olha e você tem uma imagem, Tá aquilo ali. evoca uma emoção, que é Exato. um pensamento simbólico, né? Exatamente, exatamente, os símbolos. Que coisa boa, é isso mesmo. Bem lembrado, é isso mesmo. Eu tinha um professor de acupuntura na China que era muito engraçado, porque a gente perguntava uma coisa para ele, ele respondia a outra, sempre, invariavelmente. Uhum. E daí você ficava com aquela sensação de ou ele não entendeu, eu não fiz a pergunta direito. Um dia ele virou e falou: Eu tenho a sensação que vocês ocidentais nunca entendem a minha resposta. Eu falei: ele está partindo de um outro princípio, de um outro lugar. Então, de fato, a gente constrói o nosso pensamento assim, De maneira de diferente. maneiras diferentes. Analítica, né? De maneira Analiticamente, analítica, né? é isso mesmo. Não é à toa, né, que a análise foi o paradigma assim, né, da ciência hoje, né? É análise ainda. Mas a gente chega lá. E eu acho que essa ponte, ela é sempre, nós que viemos, né, da medicina mais clássica, a gente está Isso. sempre tentando fazer essa ponte, porque também existe um momento em que você olha e você vai, agora mesmo no Covid, né,
quantos por cento é positivo, quantos não é, quanto do PCR é igual ao antígeno, quantos por cento é positivo depois de tantos dias, qual é o dia que eu testo, qual é o dia que eu não testo. Acho que hoje todo mundo sabe um pouco mais sobre Sim, sensibilidade, especificidade, que eram termos super médicos, hoje qualquer pessoa sabe, esse teste não é sensível, esse teste sim. não é específico. Hoje as pessoas sabem o que isso quer dizer e É, que tem uma importância. Tem uma claro, importância primordial para a gente poder prática, né? É, isso prática, mesmo. mas dá o passinho para trás, vai no detalhe, dá o passinho para trás e faz o todo. Então, também não dá para perder o detalhe, também a gente tem que saber quando referir este paciente para o Exato, especialista que vai fazer muito melhor. exato, exatamente. Não, de maneira nenhuma. A síntese faz parte, essa ponte, né, faz parte. A gente é a ponte, muitas vezes, inclusive, de casos que estão aí, que a gente que vai referir, né? Está Eu ali acho, com a eu gente acho que a toda gente tem, semana. tem uma questão social no sistema de saúde Sim, brasileiro, que é isso, assim, você não tem um médico de referência. O médico de referência é exato. aquele que vai receber o paciente, vai entender o caso, vai falar, você realmente precisa do especialista? Vai. É, Você não, você fica aqui comigo que eu cuido. exato, de E, e, fato. e daí esse médico de referência sim ser um médico integrativo e que pode abarcar diversas áreas do saber de uma forma menos aprofundada, mas bastante compreensiva, né? No sentido de É, inclusiva. E é, depois, eventualmente, encaminhar se assim for necessário. Né? exato. Mas quem sabe a gente chegar lá, né, Lu? Quem sabe? Eu acho que sim, acho que a gente está no caminho. Bom, gente, a gente está super chegando no final. Algumas pessoas perguntaram se vai ficar gravada. Para os alunos do curso, eu vou tentar subir no Nutrone, mas senão vai ficar gravado aqui no meu Instagram. E para a turma que veio da Lu, vai estar aqui no meu Instagram. Vocês podem assistir. Eu normalmente não costumo apagar as lives, elas ficam por lá. Tá Legal. bom? Lu, queria Obrigada, Helena, agradecer. viu? Muito obrigada. Foi super gostoso estar aqui com você. A gente podia ficar conversando mais umas 5 horas. É verdade. Uma live, super live. Obrigada eu pelo convite, me senti super honrada, você é uma referência mesmo na nossa área, viu, Helena? E me senti muito, assim, até envaidecida. Falei, que bacana vou poder conversar com ela. Aí para todo mundo assistir, porque conversar a gente conversa, né? Adorei, muito obrigada. É muito bom conversar com você. Obrigada, Lu, por ter aceitado. Imagina. Grande, grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.